Oi, gente! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Invocação do Mal 3, que tem aí a sua estreia para setembro de 2020. Gente, desculpa a zoada da galinha, é porque aqui em casa tem um galinheiro, né? Então, se vocês escutarem a zoada, vocês já sabem. Então a gente vai falar aí sobre o terceiro filme da franquia Invocação do Mal, que estreia em setembro de 2020. E vamos lá falar sobre o vídeo. Então, nesse terceiro filme da franquia, a gente vai ter mais um caso aí do Ed e da Lorraine. E nesse filme foi muito especulado, né, que seria a história do caso do lobisomem, mas não, o diretor James Wan, que também é responsável pela direção do filme A Maldição da Chorona, ele já adiantou que a história desse terceiro filme vai ser sobre o julgamento do demônio assassino, que foi um caso do casal. E essa história foi o primeiro caso nos Estados Unidos em que um advogado de defesa usou do argumento que o assassino estava possuído pelo demônio. Então, a gente vai falar um pouco sobre esse caso aqui no vídeo. In Joseph's Church in Brookfield, Tony, and the call came in, and he spoke about a young boy who he had been trying to help. Então, gente, nesse caso, o assassino chamado Arne Cheyenne Johnson, de 19 anos, ele golpeou com canivete 20 vezes um senhor de 40 anos chamado Alan Bond. E aí esse crime chocou toda a cidade de Connecticut, o estado. E o que chamou mais atenção nesse caso foi que o advogado de defesa do Arne usou da estratégia de que o Arne estava possuído por um demônio. Isso chocou toda a cidade. Foi a primeira vez que alguém utilizou isso no julgamento. Se sentant provoqué, Arnie fonce droit sur l'homme. Il frappe violemment l'employeur de Libby, qui s'écroule sous l'agression. Puis, comme un automate... Então, o que acontece é que esse Arne, ele tinha se mudado para a casa da namorada dele fazia pouco mais de um mês. E aí o irmão dele começou a apresentar sintomas de estar possuído por um demônio. E aí a família deles resolveram chamar a Igreja Católica para entrar em contato com o Ed e a Lorraine para fazer o exorcismo do irmão dele. Lá eles fizeram 4 rituais para expulsar cerca de 42 demônios que estavam no corpo do irmão do Arne. E aí, no meio desse ritual, o Arne pegou e desafiou os demônios, dizendo que para que eles entrassem nele e não no irmão. Et hurle des obscénités. Exaspéré, Arnie Johnson s'adresse aux... Então, depois desse episódio do exorcismo que rolou lá com o irmão dele, e aí ele desafiou, um mês depois aconteceu o crime. Então, o advogado do Arne, o Martin Midella, usou essa história no tribunal para tentar inocentar ele. Só que aí o juiz do caso não aceitou essa história, porque não foi uma história plausível, né, para se apresentar para a defesa. Então, esse daí que vai ser o enredo do terceiro filme. Eu não sei se vai ser uma história interessante, né? Mas do jeito assim que eles adaptarem podem ficar legal, né? Porque todos os filmes da franquia Invocação do Mal, eles acabam seguindo um caso real da família. E isso é bem interessante. Esse caso ficou bem conhecido. O casal foi na televisão. Tem até um documentário no YouTube sobre esse caso. E aí, o que vocês acham aí? Se é uma história legal ou vocês preferiram a história lá do lobisomem?